Mateus, capítulo 7, e o verso 21, diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Amém, e graças a Deus por sua palavra. Em geral, queridos irmãos, nós pensamos na música como uma coisa muito agradável. Quem é que não gosta de ouvir belas canções, belos hinos, uma música afinada, bem orquestrada? Aliás, a ciência diz que os sons afetam o nosso cérebro, o nosso corpo, produzem coisas de acordo com o que nós ouvimos, sensações boas, mas às vezes também algumas sensações que não são tão confortáveis. Há certos sons que são fortes, sons que nos alertam. Quando a gente ouve, por exemplo, a buzina de um trem, é um som que não nos deixa assim tão confortáveis, mas que chama a nossa atenção, porque se nós estamos num cruzamento e ouvimos esse som forte, como de uma buzina, nós ficamos alertas. Nós paramos para entender o que está acontecendo, porque existe um perigo que deve ser evitado. No texto que lemos hoje, nós ouvimos uma coisa que nos deixa assim um tanto incomodados. O que é que Jesus está dizendo nesse texto? Mas isso é um alerta necessário para evitar um perigo que nos ronda quando, inclusive, cantamos os nossos hinos, quando proclamamos a nossa fé por meio da nossa música. A harpa cristã é um hinário que foi escrito para que cantemos a nossa doutrina através dessas canções belíssimas. E nós entendemos, queridos, pela palavra que o Senhor nos disse, que o verdadeiro relacionamento com Deus não se baseia apenas no que dizemos ou fazemos, mas numa vida real com Cristo que é evidenciada pela obediência à sua palavra. O que é que determina se Jesus gosta do que cantamos ou não? O que é que determina se essa pessoa e o seu cântico será recebida por Ele, ou serão recebidos por Ele? Eu quero falar sobre 3 verdades que este texto nos fala, sobre a forma como Jesus recebe as nossas declarações e as nossas músicas. A primeira coisa que o verso 21 nos chama a atenção é que apenas palavras não impressionam o Senhor. Jesus disse: olha, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. As pessoas cantam por muitos motivos. Alguns para se sentirem bem, outros cantam sobre as trivialidades da vida, músicas que exaltam as virtudes, mas o propósito maior da música, sem dúvidas, é exaltar o Deus que nos criou e nos deu voz para exaltar o seu nome. E a música sempre foi usada para exprimir a nossa fé, expressar a nossa doutrina desde os tempos bíblicos. No texto aqui, Jesus diz que alguém se dirige a ele dizendo: Senhor, Senhor. Isso poderia ser feito através de uma fala, ou poderia ser através de uma canção que o chamasse de Senhor desta maneira. Porém, Jesus parece que não gostou do que ouviu. O que faltou nesta declaração? Não faltou reverência, porque ele chama de Senhor. Não faltou intensidade, porque a repetição no texto bíblico e no hebraico é uma maneira de mostrar uma urgência, um chamado à atenção,
Quando Deus chama o nome de alguém 2 vezes, é igual a mãe quando diz o nome completo do menino, é para prestar atenção o que está acontecendo. E aqui esta pessoa não só chama Jesus de Senhor, mas diz: Senhor, Senhor. É como alguém que está com intensidade querendo chamar a atenção dele. Não faltou a esta canção ou a esta expressão reconhecimento, porque a palavra que ele usa aqui para chamar de Senhor é a palavra que naturalmente na Bíblia é usada para Deus, para falar de Jeová ou para falar do Senhor Jesus. O que faltou então a esta canção ou declaração que Jesus parece que não gostou? É que as palavras podem ser expressadas sem a devida conexão com o coração. Jesus falou em Mateus capítulo 15, o verso 8, citando o profeta Isaías: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, ele disse, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Veja que Jesus está nos dizendo que não bastam as palavras, é preciso que haja o coração naquilo que dizemos ou cantamos para que ele de fato receba o que nós estamos dizendo. E Jesus disse: não é simplesmente quem me chama de Senhor assim, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, que entrará no reino de Deus. Porque o conhecimento verdadeiro de Cristo é revelado exatamente na obediência à sua palavra. Jesus disse em João capítulo 15 aos seus discípulos: vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Jesus não está reprovando a proclamação, o cântico, o louvor a Ele, mas Ele nos convida a uma proclamação legítima, que não vem apenas dos lábios, mas que brote do coração. E aí eu sou levado a crer que Jesus prefere aquele eu te amo desafinado do que o canto melodioso que não vem de um coração quebrantado. Jesus prefere que nós cantemos, mesmo que não seja com tanta maestria, embora que com certeza Jesus gosta dos hinos bem executados quando nós o fazemos. Mas Ele quer que o coração esteja naquilo que nós estamos cantando. Quando cantamos o hino 432, seja o meu tempo já consagrado em teu labor. Será que estamos de fato gastando nosso tempo com Ele mais do que nas redes sociais? Estamos consagrando o nosso tempo? Quando cantamos o hino 36, meu coração está com pressa, eu quero já voar. Será que estamos mesmo ansiando pela volta de Jesus? Olhando para o céu e dizendo: Maranata, vem, Senhor. Quando cantamos: meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. De fato, Ele é tudo? Ou será que sentimos mais falta do dinheiro no bolso do que da oração para conversar com Ele? Jesus não está reprovando que nós cantemos, mas Ele quer que nós declaremos, não só com a boca, mas com a vida e com o coração, aquilo que as nossas canções expressam. Quem não chama Jesus de Senhor está fora do reino. Isso é ponto pacífico. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 12 que, a não ser pelo Espírito Santo, ninguém pode chamar Jesus de Senhor. Mas o que nos incomoda é que alguém possa chamá-lo de Senhor, cantar em seu nome, entoar canções,
render uma adoração expressa, mas não esteja de fato no reino de Deus, ou não esteja de fato entoando um cântico do coração. Há poucos anos atrás, ou alguns anos, ouvimos um hino que se propagou em toda parte. Nós ouvimos em bares, em grupos de pagode, cantando: entra na minha casa, entra na minha vida. Lábios entoando o que o coração não sentia e nem a vida aprovava. Mas não basta cantar, não basta dizer Senhor, porque a avaliação final de um cântico não é como eu me sinto quando eu o entoo, mas é como Jesus se sente ao ouvi-lo. E agora nós somos chamados a dizer Senhor, Senhor, mas com o coração quebrantado e a vida em obediência. Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Só as palavras não impressionam Jesus. Mas em seguida, Jesus vai nos dizer outra coisa, que as obras religiosas também não impressionam Jesus. Ele disse: muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios, não fizemos milagres. E aí entendemos, queridos, que podemos fazer muitas coisas com grande habilidade. Deus nos deu dons, talentos, muita capacidade. E essa capacidade deve ser usada no reino de Deus, na obra de Deus. Há muitas pessoas que têm muitos talentos dados por Deus, ou dons que podem ser usados na sua obra. Mas quando nós lemos esta declaração de Jesus, entendemos que há coisas que alguém fez, que chamou a atenção. Quem sabe foram até elogiados ou aplaudidos pelo que fizeram, mas ficarão de fora do céu. Todos os apóstolos fizeram milagres, sinais, todos, inclusive Judas. Mas não foi o fato de ele usar os dons que recebeu com poder que de fato chamou a atenção de Jesus. Aliás, em Lucas capítulo 10, quando os discípulos retornam da sua missão, eles dizem: Senhor, nós vimos que pelo teu nome até os demônios se submetem. E Jesus disse: não se alegrem, porque os demônios se submetem, mas se alegrem, porque o vosso nome está escrito no céu. Aleluia. Porque, queridos irmãos, o que Jesus está dizendo não é que não devemos usar os dons, os talentos que Ele nos deu, mas que isso deve ser utilizado num relacionamento sincero com Ele, porque Jesus não busca apenas atos de habilidade que pratiquemos na igreja. Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse o dom de profecia, ainda que eu tivesse conhecimento, mas não tivesse amor, seria como um instrumento vazio, um metal que soa. Nós devemos cantar bem, devemos tocar bem, devemos usar nossas habilidades, os dons que Ele nos deu, mas Ele nos convida a fazer isso com um coração que esteja quebrantado diante dele. Aleluia. O salmista no Salmo 51 diz: o sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então, enquanto alguém usa habilidades apenas, outro com simplicidade canta com o coração quebrantado, a este Deus prefere ouvir. Aleluia. Quando entendemos esta questão, queridos irmãos, pensamos que alguém pode estar tão próximo da realidade espiritual sem conhecê-la.
E nos convida então a fazer de cada música, de cada canto, de cada uso dos talentos, dons e habilidades, um momento de quebrantamento, de adoração, de derramamento da alma diante de Deus, porque nós precisamos entender uma coisa muito grande. A nós que cantamos, nós que tocamos, nós que louvamos a Deus na igreja, Deus não precisa de adoração. Deus não busca adoração. Sabe por quê? Porque no céu Ele já tem adoração de excelente qualidade. Quem pode competir com vozes que não desafinam? Quem pode competir com instrumentos que nunca afrouxam as cordas? Quem pode cantar melhor do que o coral que ensaia desde que o mundo foi criado? Quem pode competir com um guitarrista, se tiver guitarra no céu, que tocam por toda a era que nós vivemos? Ah, então não vou tocar, Jesus não precisa. Não, é que você não entendeu. Jesus não está procurando adoração. Mas a palavra nos diz, e foi o próprio Senhor Jesus que falou: o Pai procura adoradores. Não é a adoração que Ele procura, é você, aleluia, é o seu coração. É o seu coração quebrantado, é a sua música que vem da alma. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E se nós então temos habilidades, vamos usá-las na nossa adoração. Se Ele nos deu dons e talentos, usemos isso nas nossas canções, mas com o amor no coração que faz com que o cântico chegue à presença de Deus. Eu acho que os querubins ficam até um pouco enciumados. Aquele menino, não faz nem 2 meses que está tocando aquele negócio. E o Senhor parou para ouvi-lo. E a gente toca aqui há 500 milênios. Mas é porque o coração quebrantado chama a atenção daquele que busca adoradores no meio de nós para exaltá-lo por meio das nossas canções, vindas de uma alma que se quebranta e que reverencia o seu nome numa vida de obediência a Ele. Aleluia. As palavras não chamam a atenção de Jesus. As habilidades e os dons não chamam a atenção de Jesus. Então o que é que Ele requer de mim e de você quando nós cantamos? É que nós tenhamos um relacionamento verdadeiro com Ele, expresso através das escolhas da vida, que se alinham com a sua vontade. Aqueles que chegaram dizendo: Senhor, Senhor, fizemos tanto. Jesus disse: eu não conheço vocês, porque vocês viveram em uma prática que não segue as normas. A palavra usada aqui é uma palavra que fala de alguém que não tem regras, e a regra que conduz a vida do crente é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É ela que testa se os hinos estão certos, é ela que mostra se o coração está alinhado, é ela que mostra se a adoração é recebida, é ela que mostra se nós estamos num relacionamento verdadeiro com Ele. O que define, queridos, a nossa relação com o Senhor não é apenas as palavras que declaramos ou as obras que fazemos, mas o nosso relacionamento vivido com Ele a cada dia, transformado e submisso a Cristo. Lá em Lucas capítulo 13, Jesus fala de alguém que chega na porta, e a porta é a porta da salvação, mas ela está fechada, como a porta da parábola das 10 virgens em Mateus. E alguém bate do lado de fora: Senhor, abra a porta. Ele diz: eu não sei quem vocês são.
E descobrimos então uma coisa: ser popular aqui, por cantar bem ou tocar bem, não é muita coisa. Quantos fazem sucesso, dão a alma ou a vida para se tornar alguém que canta e é aplaudido. Mas nós entendemos que o sucesso aqui não vale lá. Mas o que é conhecido lá, esse sim será recebido pelo Senhor. E não dá para não lembrar do servo de Deus chamado Jó. Na terra ele poderia ser até famoso porque era rico, mas no céu ele era famoso porque era servo de Deus. Dá para sentir assim um tom de satisfação quando Deus fala dele para o inimigo e diz assim: você viu? Meu servo Jó. Meu servo Jó. E lá ele era conhecido então pelo que ele vivia de maneira a agradar ao seu Senhor. Este é o convite desta palavra, queridos, para nós nesta noite. Não é para trazer um peso ao coração, mas uma leveza à nossa alma. Dê o seu melhor para Jesus, cante, mas cante com o coração, com a alma. Se Deus aceitasse apenas o que os lábios entregam, o que seria dos desafinados? Dos que não sabem cantar com harmonia? Porque tem gente, não é que ele não tenha melodia, é que a melodia dele não combina com a dos outros. E aí ele canta ali. O que seriam dos que não conseguem falar se a adoração dependesse dos lábios? Mas a Bíblia nos diz que até os gemidos, que até as lágrimas são recolhidas, são guardadas, aleluia, até aquilo que a voz embarga e não consegue exprimir direito a nossa adoração, mas naquela lágrima e naquele choro, o coração expressa uma adoração que o céu recebe, aleluia, que o Senhor diz: eu conheço esse, aleluia. Se Deus aceitasse apenas os atos religiosos, ou aceitasse apenas aquilo que nós fazemos com muita habilidade, o que seria dos que não tocam, dos que não têm tempo para vir à igreja todos os dias? Mas o que nós somos lembrados nesta palavra é que Deus aceita a obediência como adoração. É que Deus aceita, aleluia, um relacionamento verdadeiro como religião. É que Deus aceita que sejamos reconhecidos no céu, mais do que por palavras e habilidades, mas pela entrega verdadeira de uma adoração a Ele. Cante com a alma, toque com o coração, entregue a sua adoração ao Senhor e viva a adoração que você canta. Louve a Ele sem palavras com a sua vida. Cada escolha que eu faço que agrada ao Senhor é como uma melodia que chega ao céu e é recebida como a adoração ao Deus verdadeiro. Aleluia. E um dia, queridos irmãos, um dia, quando as cortinas da eternidade se abrirem, um dia quando os portais celestiais forem ultrapassados e nós chegarmos no nosso lar, quando um dia nós chegarmos diante do Senhor, não importa se os homens gostaram da nossa música, não importa quanto os homens aplaudiram o que nós fizemos, mas o que importa mesmo é se Jesus sorriu quando eu e você cantamos para Ele. A coisa mais extraordinária que irá acontecer quando nós chegarmos no céu é que Jesus olhe para mim
é que Jesus olhe para você, para você. E aí então o hino 469 se torne real. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Quando Ele olhar para mim, olhar para você e disser: meu servo, você chegou. Finalmente você chegou. E chamar o seu nome. E quem sabe, Jesus ponha o braço no seu ombro e diga assim: entre. Cante de novo aqueles hinos que eu gostava de ouvir. Cante de novo, como era aquele que você dizia: eu te amo, mas que a abelha ama a flor. Jesus, tu és maravilhoso. Oh, grandioso és tu. Cante de novo, eu gostava de ouvir. Aleluia, isso será extraordinário. Então nós entenderemos o que o autor do hino 509 dizia: que maravilhosa vista será quando virmos todos como areia da praia, sendo recebidos pelo Senhor e abraçados por Ele para cantarmos por toda a eternidade. O texto que lemos nesta noite, queridos, nos convida a pensar sobre como Jesus recebe as nossas canções. Descobrimos que só as palavras não são o mais importantes. Isso não quer dizer que você não deva exaltá-lo, louvá-lo, engrandecer o seu nome. Não faça isso. Mas não desconecte os lábios do coração. Descobrimos que apenas as obras religiosas ou as nossas habilidades não impressionam Jesus. Mas toque a si mesmo. Faça aquele solo, ressoe o seu clarim, faça vibrar o seu tambor, o seu bumbo da melhor maneira. Abra os seus lábios num cântico bem ensaiado e melodioso, mas faça isso oferecendo ao Senhor a sua adoração na bandeja da obediência. De lábios que cantam o que a vida profere. Porque quando nós fizermos isso, nós teremos a certeza: o céu conhece a minha adoração, o céu conhece o meu cântico. Apesar de milhares e milhares de anjos, de querubins e serafins e arcanjos tocando e louvando, o meu coração alcança o céu na canção que eu entoo por meio de uma vida que honra e agrada o meu Senhor. Não pare de cantar, não pare de adorar, mas que nós façamos isso com a vida, com o coração, com a alma, porque certamente, cantando assim, quem sabe, no meio de um cântico, Jesus vem. E a gente, quando se vê, já está na presença dEle, continua cantando, continua adorando, continua louvando, aleluia, porque a qualquer momento Ele virá e nós iremos cantar ao vivo e a cores diante dEle, aleluia. Um cântico novo, um cântico especial, um cântico que nós ainda não ensaiamos, mas o céu está preparado para receber aqueles que o adorarão para todos sempre. Cante com a alma, Jesus recebe a adoração que vem do coração. Toque com uma vida que agrada ao Senhor e Ele receberá o ressoar do seu clarim, a música que você entrega para Ele. Se há alguém aqui nesta noite que ainda não vive esse relacionamento com Jesus, quem sabe até você gosta de cantar os hinos, porque hoje a música gospel se tornou popular em muitos lugares, às vezes misturado com outras coisas, ora toca um hino, ora toca outra coisa. Tem gente cantando o que não sente, que não sabe nem o que significa. Mas se você entrou aqui nesta noite e ainda não confessou Jesus como seu Salvador, hoje você pode tomar a decisão mais importante de se tornar de fato alguém que canta para Jesus,
que adora a Jesus, que louva a Jesus com a sua vida. Fique de pé comigo por um momento, por favor, aqueles que puderem. Glória a Jesus. Nós vamos já cantar um hino que parece que foi ensaiado para a gente terminar cantando no céu. Nós vamos cantar Breve Verei o Bom Jesus. Mas só verá de fato Jesus aquele cujas palavras, cujas obras foram além da simples aparência e alcançaram o coração de Jesus por um relacionamento real com Ele. Há alguém aqui nesta noite que ainda não confessou Jesus como seu Salvador, ainda não entregou a vida a Ele. Não basta você cantar os hinos, gostar da música. Você pode fazer mais do que isso. Você pode cantar e Jesus gostar do que você entoa, quando isso for feito num relacionamento real com Ele. Alguém nesta noite que quer entregar a vida para Jesus, confessá-lo como seu Senhor e Salvador. Se alguém que não tomou essa decisão ainda, mas hoje quer fazer a escolha mais importante da vida, dê um sinal assim com a mão. Eu quero orar por você. Jesus quer mudar a tua vida, para que você seja um adorador de verdade, e a sua expressão seja recebida no céu, e você tenha acesso ao reino de Deus no dia em que Ele nos convidar a estar na sua presença. Alguém que quer aceitar a Jesus nesta noite, ou quem sabe você que já cantou em conjuntos, em corais, tocou na orquestra, já caminhou com Jesus, mas parou na caminhada, preferiu tocar outra coisa, ou preferiu parar a adoração, vivendo de outra forma. Hoje é noite de você voltar a cantar para Jesus, com a vida, com o coração, com os lábios. Alguém que quer voltar para Jesus nesta noite, alguém que andou distante do Senhor e quer retomar a sua caminhada com Jesus, dá um sinal assim com a mão. Eu quero orar por você. Parece que todos já são crentes, ou se alguém não é, talvez não tenha entendido a seriedade desta decisão. Hoje é dia de você escolher viver com Jesus, ou decidir não viver com Jesus, mesmo sabendo das consequências dessa escolha. Alguém para Jesus, alguém para voltar para Jesus. Quem sabe a mensagem foi para mim apenas, ou para você que já canta, que já louva, que já adora. Mas antes de encerrar aqui, passar o microfone para nós cantarmos juntos o hino, eu gostaria de fazer uma oração com você. Talvez você está dizendo aí: meu Jesus, será que algum cântico meu chegou lá em cima? Será que eu estou cantando e os céus estão recebendo? Mas que nós possamos nesta noite dizer: Senhor, receba a minha canção, conserte o meu coração, alinhe meus lábios com a minha vida, me faça um adorador verdadeiro. Você pode curvar a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Querido Pai, ouvimos a Tua palavra, Senhor. Talvez alguns tenham ficado incomodados. Nos chama a atenção o que Tu disseste, Senhor, na Tua palavra. Mas porque queremos Te honrar, Te agradar, Te louvar, o nosso coração entende que precisa entregar mais do que apenas uma canção de lábios. Receba o que cantamos de coração, Senhor. E se houver superficialidade nas nossas notas, nas nossas melodias, que o nosso coração se alinhe por Teu Espírito Santo, possamos entender, Senhor, o que agrada a Ti. Não cantamos para os ouvidos humanos,
Cantamos para que o céu registre a nossa adoração e o nosso louvor. Então ajude-nos a viver de maneira que o nosso cântico chegue à tua presença. Ajude-nos a sermos adoradores de corações quebrantados. E receba o cântico que entoamos com a alma. Receba a nossa adoração e louvor. E ajude-nos a viver como adoradores, sem palavras ou cantando. Que suba diante de ti, Senhor, a nossa vida, a nossa canção, a nossa adoração. Assim te oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, o nosso Senhor, a quem queremos agradar e honrar com a nossa adoração. Amém e amém. Glória a Jesus.